terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está falando o mundo, o céu e a terra, o globo terrestre, os seres humanos, tudo é de Deus. Com certeza. A Bíblia diz no livro, uma das cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, dizendo que tudo é dele, tudo foi feito por ele, para ele, a honra e a glória. Amém? Então o segundo ponto, para a gente ser próspero, para a gente chegar a uma situação abençoada, nós temos que fazer o quê? Viver os princípios da palavra de Deus. E quais são esses princípios? Vou trazer alguns. Amém? Vamos lá. Nós vamos falar nessa noite acerca de ofertas. Nós vamos falar acerca de votos. Nós vamos falar acerca de primícias. E nós vamos falar acerca de dízimos. Amém? Nós vamos falar de dízimos. Nós vamos falar de ofertas. Nós vamos falar de votos e de primícias. Amém? Amém. Nós vamos falar de dízimos, ofertas, primícias. Cada um nós vamos entender e compreender o que é. Amém? Amém. A Bíblia está dizendo aqui no Salmo 24 que tudo é de Deus. Os seres humanos, vocês concordam comigo? Está claro aqui? Amém. Sim ou não? Sim. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é do dízimo. A palavra dízimo é uma palavra conjugada. Dízimo é o quê? Hã? Uma palavra conjugada. Dízimo é a palavra conjugada. Dízimo é o quê? Uma palavra conjugada. Duas palavras coladas em uma só. Amém? Dízimo é uma palavra conjugada. Aí você fala, pastor, 10%, mas não tem na Bíblia. Está assim. A palavra dízimo diz, tracinho, ismo. Diz, significa o quê? 10. Diz significa 10. Ismo, parte. Décima, parte. 10%. 10% do que chega às tuas mãos. Vocês entenderam? Dízimo significa 10%. No livro de algumas pessoas não devolvem o dízimo, porque falam bem assim, mas só tem no Velho Testamento. Quem falou para você? Vamos lá, quebrar isso aí. Vamos lá. Tem pessoa que fala que eu não vou devolver ele porque só tem no Velho Testamento. Vamos quebrar isso aqui, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se a Escritura toda é inspirada por Deus, significa que o Velho e o Novo Testamento é válido. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então vamos lá. Outro ponto que as pessoas não devolvem o dízimo, que fala que o dízimo foi feito na lei. Quem concorda comigo que o dízimo é da lei? Hã? O dízimo é antes da lei. Quem foi Abraão? Antes ou depois da lei? Abraão é antes ou depois da lei? Antes da lei. E a Bíblia diz que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, antes do rei de Salém. A Bíblia está dizendo isso. Jacó, Gênesis 28:20, fala sobre voto e dízimo ali também. Daqui a pouco nós vamos dar uma viajada assim ali. Aí Jacó fala assim, se o Senhor me guardar, for comigo, me dá pão, me dá veste, de tudo quanto o Senhor me dá, eu te darei o dízimo. Te darei o dízimo. Te darei o dízimo. A Bíblia está dizendo, amém? Mas vamos ler aqui um versículo chave. Levítico. Irmãos, eu fiz aqui os esboços e fiz aqui as anotações dos capítulos. E assim, graças a Deus que eu não estou precisando nem de Deus me deu graça de estar tudo aqui memorizado aqui. Maravilha. Para não correr o risco de Levítico 27. Livro de Levítico, capítulo 27. Aleluia. Daqui a pouco te dou o versículo. 27, verso 30. 27, 30. Amém? Vou ler aqui.
Levítico 27:30 diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? São do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, todo dízimo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Que todas as dízimas do campo da terra é de quem? É de quem? É de Deus. É propriedade de Deus, é de Deus. E nós lemos aqui no livro do Salmo dizendo que todos os seres humanos, terra, tudo é de Deus, é de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que Deus, o dízimo, não é de ninguém, é de Deus. Se você trabalha e entra algum dinheiro na sua mão, os 10% é de Deus. Se você não devolve os dízimos, você está retendo algo que não é seu. O que você ganhar, Deus é dono. Você não é dono de nada. A Bíblia está dizendo que os seres humanos, o céu e a terra, todos os dízimos aqui é de Deus. Se você não devolve o dízimo, você está ficando com algo que não te pertence. Devolve, Jesus. Vocês entenderam? O que significa a palavra santo? O que significa a palavra santo? Separado, consagrado a Deus. A Bíblia está dizendo que santo a Deus, consagrado a Deus. A Bíblia que está dizendo aqui, não sou eu. O que a Bíblia diz? Também todas as dízimas do campo, do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. São santas ao Senhor. Santas ao Senhor. Santos, separados ao Senhor. É algo puro. É algo de Deus. É algo separado para Deus. Dízimo é de quem? De Deus. Aleluia. Mas o que a Bíblia fala mais ainda? Malaquias 3, 10. Esse daqui é o mais conhecido. Daqui a pouco nós vamos. Por que afeta em nossas vidas quando a gente não dá o dízimo? Malaquias, a partir do verso de número 6, fala assim: roubando a Deus. Verso 6 diz: porque o Senhor não muda, por isso vos filhos de Jacó sois consumidos, desde o dia dos vossos pais, que desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. O Senhor dos Exércitos vos dizei: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Aqui é uma pergunta. Quem é que pode roubar Deus? Quem é que rouba de Deus? Ninguém. Mas aqui também, roubará o homem a Deus? Sim. Em quê? Nos dízimos, nas ofertas, roubará o homem a Deus? Aí é interessante que tem uma pergunta, fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vos roubais e dizeis: em que te roubamos? Olha a pergunta: roubará o homem a Deus? Sim. Aí as pessoas perguntam: ninguém roubando? Nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia que está dizendo aqui: roubará o homem a Deus? Todavia roubais, dizeis: em que te roubamos? Aí a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoais, porque a mim roubais. Quando a pessoa ela retém o dízimo, ela está em falta com Deus. Irmãos, dízimo é um mandamento, é um compromisso, porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja mantimento. É um mandamento. Deus está falando: traga
todos os dias na minha casa. Deus está falando, traga para mim. Glória a Deus, aleluia. É algo que é vinculado a Deus. Quem é dizimista, você não está sendo dizimista com o pastor. Você não está sendo dizimista com o ministério. Você está sendo dizimista com Deus. Porque a Bíblia está dizendo, todavia o homem roubais a mim, diz o Senhor. É Deus. Você está roubando de Deus, não é da igreja, não é do... Não. Isso aí é uma obrigação do homem para com Deus. Só que o ser humano, ele tem uma falha de interpretação, uma falha de entendimento. Na cabeça do ser humano, ele tem na mente como se a obra fosse do pastor, que a obra fosse do homem. Não, do homem não tem obra. O dono da obra não é o homem, é Deus. Aleluia. É Ele que é o dono. Glória a Deus. É Ele que é o Senhor. E aqui fala o que? Todavia me roubais. Por que fala com maldição? Sois amaldiçoados. Porque quando nós quebramos esse princípio, brechas são abertas em nossa vida. Maldições recaem sobre as nossas vidas. Porque quebramos um princípio do dízimo. E qual é a área que é afetada? Qual é a área afetada? Financeiro. Na área financeira. A área financeira fica desprotegida. Qual é o efeito de dízimo na nossa vida? Quem aqui já botou uma moto, um carro, Esse banquinho. alguma coisa no seguro? Banquinho. Aí você coloca o carro no seguro, quebra alguma coisa, o seguro faz o quê? Cobre. É a proteção veicular Glória a chamada. Deus, aleluia. Aí a Bíblia fala bem assim, por isso que o devorador, o migrador, consumirá os frutos da vossa terra. Ou seja, existem coisas em nossa vida que é inevitável. Infelizmente, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus permite algumas coisas chegar à nossa casa, na nossa saúde, acidente. Por quê? Porque tem brechas abertas. Porque quando você não dizima, uma doença chega e Deus não pode fazer nada. Porque a sua área financeira está desprotegida. Dízimo, irmão, é para trazer a proteção de Deus para a tua vida. Dízimo vai trazer livramento de perdas para a tua vida. E quando você é fiel a Deus nessa área, o que acontece? O livramento de Deus é acionado. Deus não permite. Existem doenças, tem algumas causas, tem algumas explicações, mas tem doenças que Deus permite, é porque você não é dizimista. Tem pessoas que são dizimistas fiéis e acometem alguma enfermidade, alguma doença, é outra causa. Existem causas Glória a de doença e Deus. enfermidade que é negligência dele. Por quê? Porque ele não cuida da saúde, como comida de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí você tem que entender o equilíbrio das coisas. Às vezes acontece alguma coisa e você tem uma perca. Então é o que? A proteção. Dízimo traz o que? A proteção para a sua vida, na área financeira. Oferta é para você ser abençoado, para você ser próximo, para você receber, para você crescer financeiramente. Oferta, primícia, daqui a pouco nós vamos ler lá. Mas dízimo não, o dízimo traz o que? A proteção de Deus. Vamos lá. Vamos assim, trazer todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazer prova de mim, diz o Senhor. E se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, o destruidor, fruto da vossa terra, vossa vida do campo. Não será estéril, diz o Senhor. Amém? Eu repreenderei o devorador, o migrador. Escute só, irmãos. Você tem que entender que no Velho Testamento, como que funcionavam as coisas.
Deus deixou esse compromisso no Velho Testamento para que a casa de Deus houvesse mantimentos na casa do Senhor, o azeite que iluminava o templo, para os levitas que cuidavam da casa do Senhor, para a oferta, para sustentar as viúvas que não tinham como se sustentar, os órfãos, toda essa parte administrativa. Essa era a obrigação. Então, quando o povo deixava a desejar isso aí, sabe o que Deus fazia? As plantações em Israel, do povo de Deus, não davam nada. Vinha praga, gafanhoto, vinha e acabava. Ou seja, quando nós aplicamos hoje nos nossos dias, sabe o que Deus, sabe o que a gente entende? Que quando nós deixamos, quando nós estamos em falta, sabe o que acontece? Deus permite determinados demônios, espíritos malignos atuar sobre a nossa vida financeira, trazendo ruína, destruição, escassez. Você começa a embaraçar nessa área. Você não consegue avançar na área financeira por conta da falta disso. Vamos lá. Agora, aí você fala assim, mas não tem a palavra dízimo no Novo Testamento. Alguns antes dizimistas que não concordam com o dízimo falam sobre isso aí. Mas vou deixar aqui um versículo no livro de Mateus 23. Amém? 23. Mateus 23. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, desprezais o mais importante, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, sem omitir aquelas. Jesus, ele está dando um questionamento para os hipócritas, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, dizendo o quê? O que Jesus está dizendo acerca do dízimo? Olha, o dízimo vocês dão, é certo dar o dízimo. Jesus está falando que dar o dízimo, devolver o dízimo é certo. Mas porém, os escribas, os fariseus, eles eram tão fiel a Deus. Os judeus eram tão fiel a Deus que devolviam o dízimo, mas porém estava deixando a desejar a parte social. Eles aqui estavam deixando a desejar na parte social. Eles eram fiel nos dízimos, porém na parte social eles estavam em falta. Aí Jesus ensinando aqui, dizendo, não, é lícito dar o dízimo e também fazer algo social, mas porém vocês dão dízimo e deixam a outra parte a desejar. Jesus, ele não está anulando o dízimo. Jesus está dizendo que é correto dar o dízimo, mas porém o mais importante é o amor, é a obra social, ajudar as pessoas. Então tem que ser no equilíbrio. Ou seja, nós temos que ser fiel não por metade, nós temos que ser fiel por completo, por inteiro. Glória a Deus. E não ser, mas é hora, é jejum, é aquela coisa, mas está em falta em outra área. Está em falta com Deus. Não, Deus, ele quer que você seja 100% a Ele, não por metade. Por quê? Porque Deus não dá nada para ninguém pela metade. Deus, a obra de Deus é por completa. Amém? Então fique essa passagem aí do dízimo e a oferta. Do dízimo. Amém? Outra coisa, dízimo não é você dar dízimo. Porque muitas pessoas falam, vou dar o dízimo. Não, você dá oferta. Você dá o que é seu. Dízimo é devolver o dízimo. Você está devolvendo a Deus o que é de Deus. Aí você toma uma coisa, um objeto emprestado de uma pessoa, aí você utiliza daquela coisa que você tomou emprestado, aí você fala que eu vou devolver aquela ferramenta que eu tomei emprestado. Você está devolvendo algo que não é seu, você tomou emprestado, é daquela pessoa. Dízimo você está devolvendo o que é de Deus. E nós falamos aqui, a Bíblia fala que todos os dízimos
que são do Senhor, consagrados santos de Deus. Amém? Vocês entenderam? Amém. Agora vamos para a primícia. Provérbio 3:9. Provérbio 3:9. Vocês estão gostando do ensino? Bom demais, maravilha. Provérbio 3:9. Aleluia. Provérbio 3:9 diz: primícia, primícia. O que é primícia? Primícia vem da primeira parte. Está dizendo início de tudo. Primícia significa primeiro. Irmãos, Deus sempre exigiu o primeiro dele. O que é o primeiro? O primeiro que chega nas tuas mãos. A primeira parte. O que o dinheiro? Você vai dar uma oferta na casa de Deus? Ou você vai tirar o dinheiro? Você tem que tirar o primeiro de Deus. Antes de você pagar água, pagar luz, fazer a feira, seja o primeiro para Deus. O primeiro significa primeiro. Vamos lá. Honra o Senhor com teus bens, com a primeira parte, ou as primícias. A Bíblia honra, mãe. Sabe o que é? Sabe o que a Bíblia fala acerca de honra? A Bíblia fala que Ele é digno de toda. O que é toda? Você acha que Deus merece ser honrado? Sim ou não? Quem concorda que Deus merece ser honrado? A Bíblia fala que o quê? O que a Bíblia diz? Que Deus é digno. Digno de toda, não é metade de honra. Não. A honra para Deus tem que ser com profundidade de alma. Toda honra tem que ser dada a Deus. E aqui fala honra ao Senhor com toda a primícia. Primeiro, preste bem atenção. Quando nós praticamos o princípio de honra, quando nós aprendemos a honrar a Deus, o que a Bíblia fala? Honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus. Aí fala honrar o Senhor com seus bens, com a primeira sua parte de todos os teus ganhos. Aleluia. Se você pega um dinheiro e você coloca na sua cabeça e fala assim: eu vou honrar a Deus. Então, se você tira o primeiro, não, esse daqui eu vou separar, de noite eu vou levar para o culto, esse daqui é de Deus. Aí depois você faz o que você quiser com o resto. É o que? Primeiro, você vai devolver o dízimo, você tira os 10% primeiro, entrou na sua conta, vai lá, saca o dinheiro, espécie, tira o dinheiro, o resto depois você administra. Primeiro tem que ser de Deus. Sim ou não? Sim. De todo o seu ganho. Seja o dízimo, seja oferta, seja alguma coisa. É a primícia, irmão, não se fala só apenas de dinheiro. O que? Primeiro você entra na casa de Deus. Primeiro você entra na casa de Deus. Você não pode chegar: Deus, me dá um carro, me dá um esposo, me dá uma esposa. Senhor, visita fulano. Primeiro, você tem que chegar na igreja, você tem que dar o que é de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, o que é adoração, louvor. Tem pessoa que chega na casa de Deus, começa a sua oração, nem agradece a Deus. Ele chega na casa de Deus já pedindo. Não! Deus, Ele quer. O seu dízimo quer, o seu fé quer. Mais importante do que isso é a sua adoração, é o teu louvor, é o seu reconhecimento, é a sua gratidão. Aleluia. É você reconhecer Ele como o Senhor da tua vida. É você chegar e falar: Jesus de Nazaré, como o Senhor é lindo, papai. Não existe outro Deus além de ti. Não existe outro Deus além de ti. Tu és o único no mundo. Isso é o que é louvor, adoração, elogio a Ele.
Maravilha, Jesus. Uma certa feita, um testemunho falou o seguinte: o pastor estava evangelizando, chegou na casa, e aí o pastor apelou minha filha, uma menina jovem, aceita Jesus para você servir a Ele, para fazer a obra de Deus. Aí ela falou assim: ah, pastor, eu estou muito nova, vou servir agora não, quando eu estiver já caducando, mais velha, aí eu vou aceitar Jesus. E aí o pastor estava tomando café. Aí o pastor tomando café deixou um pouquinho de resto de café no copo, falou: toma. Aí a Jó falou: o que é esse, pastor? Você toma um café e me dá o resto? Aí o pastor falou assim: Jesus também não quer resto não. Aleluia. Jesus quer você. Glória. Ou seja, Jesus exige de mim, de você, primícia, primeiro financeiramente, e primeiro espiritualmente, primeiro na adoração, primeiro na dedicação, primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Primeiro. O primeiro é de Deus, o primeiro é Deus. Aleluia. Tem pessoas que colocam o marido e filho no lugar de Deus. Deus é primeiro. Deus é acima do teu filho. Deus é acima do teu esposo. Deus é acima da tua esposa. Deus é acima da tua família. E Jesus também disse: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Primeiro de Deus. Primícia. Aprenda. Quando a gente viver, praticar esse princípio, o resultado chega. Vamos ver o que a Bíblia diz. E se, verso de número 10 diz: e se encherão os teus celeiros de fartura. Olha a prosperidade aqui. Aí Deus usa uma pessoa causando a justiça um dia, você saber de entrar. E as coisas. Agora se chegou, você tem que saber administrar.